Muda-se os tempos, as estações, mudam-se as folhas, mas não mude suas raízes. Lembre-se de onde você veio, lembre-se das suas origens, lembre quem é o seu Deus e não perca aquilo que você tem construído por meio de muito esforço. Em 2 João, versículo 8, a Bíblia diz: tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Tomem bastante cuidado para não destruir aquilo que foi construído por meio de muito esforço. Nós precisamos entender que essa caminhada é uma caminhada de resistência. A sua jornada com Cristo não é uma corrida rasa, mas uma corrida de resistência. Uma corrida que requer você entender quem é você, qual é a sua origem, de onde você saiu e as doutrinas que você deve estar apegado e alicerçado, porque nós estamos vivendo dias difíceis. Os homens estão sendo mais amantes das coisas desta vida, mais amantes daquilo que é terreno, do que dos prazeres celestiais. Quando nós entramos na carta de Judas, eu li 2 João, depois 3 João, agora Judas. Judas estava destinado a escrever acerca da salvação para o seu povo. E de repente ele muda a tônica da sua mensagem. Ele começa a escrever acerca da fé. Ele percebe ali em Judas, versículo 3, que era importante escrever para o seu povo a respeito de batalharem pela fé, que uma vez por todas foi confiada aos santos. Nós estamos vivendo um tempo onde a igreja está sendo atacada constantemente e nós precisamos instruir os santos a batalharem pela fé. Às vezes precisamos parar a mensagem da salvação para dar uma atenção especial à mensagem de persevere, permaneça, creia no Deus que você serve, lembre das suas raízes, lembre da doutrina dos apóstolos, cuidado com as doutrinas de demônios. Os homens estão se tornando avarentos, amantes das coisas dessa vida e esquecendo os deleites celestiais. Judas, no versículo 11, ele diz: ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Qual foi o caminho de Caim? Caim foi um homem tomado de inveja, ódio. Caim, ele não foi aceito, mas não foi aceito por causa da sua falta de honra ao grande e vivo Deus. E isso o levou a um assassinato. E aí nós temos o erro também de Balaão. O lucro, ele estava buscando o lucro. E nós vemos que ele estava focando na ganância, uma ganância que era embutida ou focada no dinheiro. E por causa do amor ao dinheiro, a gente precisa entender que é o amor ao dinheiro. Esse homem arquitetou um plano para destruir um povo. Por causa dele, 24 mil pessoas morreram. Mas o Balaão também perdeu a sua vida. Homens gananciosos, avarentos, egoístas, que estão focados em si mesmos, estão perdendo a vida e tirando a vida de outras pessoas. Estão colocando o Mamon lá em cima, endeusando o Mamon, amando as riquezas dessa terra, quando poderia usar as riquezas dessa terra para servi-los e servir aos propósitos do reino. E o texto diz ainda que eles foram destruídos na rebelião de Corá. Olha só que coisa! A rebelião de Corá fala de uma posição. Corá queria uma posição a qualquer custo. E essa posição que ele almejava a qualquer custo, sabe quando as pessoas são interesseiras? Elas buscam uma posição e elas não estão nem aí se elas vão derrubar, se elas vão puxar o tapete de outras pessoas. Isso é muito triste. E aí ele gera uma rebelião. Mas essa rebelião trouxe um grande prejuízo para Corá, para sua família, para várias outras pessoas. 250 pessoas morreram na rebelião de Corá. Isso por causa da posição. Ele não esperou ser colocado naquele lugar. Ele tentou tirar a posição de outro. Ele almejou a posição de outro. O coração também cercado, cheio de orgulho, cheio das maldades dessa terra. E quando nós olhamos para a carta de 3 João, onde ele falou: tomem cuidado para vocês não perderem o que vocês construíram com muito esforço. Antes vocês recebam um galardão completo, uma recompensa completa. Você vai ver nessas cartas, tanto de 2 João, 3 João como Judas, essas instruções para a igreja batalhar pela fé. Nós somos atacados constantemente.
E nós precisamos nos voltar para a palavra, sermos homens e mulheres bíblicos. Versículo 18 de Judas. Nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Homens que irão seguir os próprios desejos do seu coração. Homens que se afastarão da palavra, da verdade da palavra, e seguirão aquilo que os seus corações os direcionarem para fazer. E a Bíblia manda a gente tomar cuidado disso, tomar cuidado com isso. Olha só o versículo 19. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. E às vezes nós pensamos que essas pessoas têm a vida de Deus. Elas pregam, elas cantam, elas atraem pessoas, mas elas conseguem fazer isso por causa do talento. E o talento tem uma grande capacidade de atrair pessoas, mas não atrai a presença. O que atrai a presença é a nossa obediência a Deus. O Atmani fala uma coisa muito interessante. Ele diz que a maior exigência que Deus faz ao homem não é que o homem oferte, sacrifique, negue a si mesmo. A maior exigência que Deus faz ao homem é que ele obedeça a sua palavra. Mas os homens estão querendo obedecer os desejos do próprio coração. E eles são atraídos pelos talentos. Muitos homens estão sendo enganados pelos falsos profetas por causa dos talentos desses homens, quando eles deveriam ser atraídos pela presença de Deus. O que vai atrair a presença de Deus é a obediência. Às vezes você pode estar atraindo muita gente, mas é por causa do talento. Mas o que atrai a presença é a obediência à palavra, aos princípios. Muitos dirão naquele dia: Senhor, no seu nome expulsamos demônios, falamos novas línguas, fizemos maravilhas. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Os homens estão praticando a iniquidade e querem o favor do Senhor, mas na verdade eles estão amando mais a glória dos homens. E o favor de Deus está bem distante dessas pessoas. Tomem cuidado para vocês não perderem o que vocês conquistaram por meio de muitos esforços. É a palavra que Deus nos traz nesse tempo. Tudo à nossa volta sinaliza uma coisa: nós precisamos entender que Deus está nos chamando para um tempo de alinhamento com a sua palavra. Esse deserto, esse fogo está refinando o ouro, tirando as suas impurezas, colocando para fora, levando para a superfície tudo aquilo que não presta. Porque o propósito do Senhor é fazer de você uma pedra preciosa que vai enfeitar a vida de muitas outras pessoas. Tome cuidado. A nossa chamada é uma chamada de resistência. Mantenha os olhos no Senhor. Que Deus te abençoe. E para encerrar, veja o que o versículo 20 de Judas fala. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Esse é o tempo de orarmos e esse é o tempo de vivermos o amor de Deus. Deus te abençoe. Vamos viver esta palavra. Até mais.